trazer contigo aqui possíveis erros que eu não sei se você pensa, mas eu já vou antecipar para você ganhar essa imunidade. O primeiro erro possível que muitos alunos cometem quando a gente está falando sobre corda é pensar que dá para calcular a velocidade do som na corda pela mesma forma que a gente calcula a velocidade no som no ar, utilizando lambda vezes f. Lembra que nas primeiras aulas aqui de ondulatória, a gente falou que aquela fórmula V lambda F, ela vinha de uma teoria mais ampla, que seria o ΔS sobre ΔT. A forma como a onda se propaga, ou melhor, a forma como alguma coisa se propaga com velocidade constante. A famosa expressão do sorvete, né? Ali é a raiz da velocidade. Mas, quando a gente traz aquele V lambda F, que é uma fórmula muito específica, a gente não pode utilizar dentro de uma corda. Porque quando a gente fala de corda, a gente está falando de densidade diferente. A gente está falando de material que muda. A gente fala que o comprimento pode ser alterado. Então, a gente não pode utilizar o V lambda F aqui dentro para calcular a velocidade de uma corda, beleza? Lembrando que o V lambda F é uma fórmula ultra específica para um caso. Daniel, mas você falou que a velocidade é a mesma para tudo? Sim, a teoria. Distância percorrida por intervalo de tempo. Mas as fórmulas, quando a gente vai deixando elas mais específicas, mais adaptadas para um caso, elas podem não servir para outros. Claro que a velocidade é a mesma, tá? ΔS por ΔT para uma velocidade que tem valor constante. Mas lambda F serve para uma partezinha específica e a velocidade da onda do som nessa corda a gente vai calcular de uma outra maneira que daqui a pouco eu explico, beleza? Então esse aqui é o primeiro pensamento que você precisa corrigir aí. Caso apareça uma questão que pede para calcular a velocidade do som numa corda, você calcular com lambda F vai dar errado, beleza? Segundo ponto. Quando eu estou tocando aqui um instrumento de corda, a nota que eu estou tocando nessa corda vai entrar em ressonância com a caixa de ressonância, o ar que está dentro da caixa de ressonância. Então a frequência do tam vai ser igual à frequência do som no ar. Então a frequência do som no ar é a frequência com a qual eu toquei a corda. E isso se deve ao fenômeno da ressonância. Lembra disso? Show de bola. Terceiro ponto. O comprimento dessa corda, ele sempre vai ser um múltiplo de uma fração do comprimento de onda. Pô, Daniel, tu jogou uma fórmula aí é sacanagem, né? Calma. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui de onde vem essa expressão, tá? E eu vou retomar um fragmento da aula teórica. Vamos lembrar. Quando a gente tem uma corda vibrante em um estágio estacionário, vamos lembrar o que seria esse estágio estacionário, né? Imagina que eu pego uma corda aqui, ó, eu vou começar a vibrar essa corda. Bum. Ela vai chegar no momento em que a gente mais ou menos vai visualizar que ela está parada, que seria isso aqui, ó. A corda está subindo, a corda está descendo, e eu vejo como se fosse, ó, uma coisa estacionária, certo? Ela entrou ali no estado estacionário quando aquilo acontece. E perceba que o comprimento dessa corda vai coincidir com metade de um comprimento de onda. Percebeu? Ó, L equivale a lambda sobre 2. Percebeu? Ó? L equivale a 1 lambda sobre 2. E isso aqui a gente está falando do primeiro fuso, do primeiro harmônico. Se eu aumento um pouco mais essa frequência, perceba que eu vou apresentar dois fusos, um caráter estacionário do segundo harmônico. E o que é que a gente percebe, Daniel? Que o comprimento dessa corda, nesse caso aqui, equivaleu a 2 frações da metade de um comprimento de onda. Então é como se eu falasse que o comprimento da corda equivale a 1 comprimento de onda. Legal. Se eu aumento a frequência um pouco mais, eu tenho 3 fusos reproduzindo aqui o meu terceiro harmônico, meu terceiro estágio estacionário. E agora eu noto que o comprimento dessa corda vai ser equivalente a 1, 2, 3 lambda sobre 2. 3 lambdazinho sobre 2, 3 frações de um comprimento de onda. Qual a conclusão que a gente chega? Que o comprimento dessa corda vai ser sempre um múltiplo do harmônico vezes lambda sobre 2. Então você pode até ler, o comprimento dessa corda equivale a lambda sobre 2. Perfeito. O comprimento dessa corda equivale a 2 lambda sobre 2. Ou o comprimento dessa corda equivale a um comprimento de onda. E nesse terceiro caso, ó, o comprimento da corda do terceiro harmônico equivale a 1, 2, 3 lambda sobre 2. Então a gente percebeu aqui que o número do fuso vai antecipar o número de lambda sobre 2 e a gente pode chegar a uma conclusão, resumindo, né, que o comprimento da corda é um múltiplo de lambda sobre 2. Beleza? Show de bola!
Isso aqui é de onde vem essa brincadeira, essa formulazinha, que o comprimento dessa corda equivale a um múltiplo do lambda sobre 2, e eu não preciso decorar, é só ler. O comprimento da corda é um múltiplo de uma fraçãozinha do lambda sobre 2, beleza? Aí vamos lá. Se a gente pegar esse comprimento de onda e substituir pela fórmula tradicional do som no ar, que é lambda vezes f, a gente chega nessa expressão, ó. A frequência é NV sobre 2L. E aqui eu já consigo perceber relações proporcionais, né? Primeira relação que eu posso notar, Daniel, que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento dessa corda. Então, se por acaso eu dobro o comprimento dessa corda, a frequência cai pela metade. Se por acaso eu aumento, ou melhor, eu diminuo pela metade o comprimento da corda, a minha frequência ela vai dobrar. E lembra que a gente falou que não é para você calcular a velocidade do som na corda de uma maneira tradicional? É para a gente calcular de que maneira, Daniel? Não é assim e seria assim. Beleza? Então, a velocidade igual a lambda vezes f, isso aqui diz respeito justamente à velocidade do som no ar, certo? Já a segunda expressão, a gente calcula que a velocidade do som na corda é raiz da tração sobre a densidade linear. E a densidade linear seria a massa da corda pelo comprimento dela. Inclusive, eu já vi em alguns vestibulares tradicionais perguntando a seguinte coisa: como é que a gente calcula a frequência com que uma corda está oscilando ali de maneira matemática? Perguntando de fato a fórmula. Claro que isso aí era uma questão discussível, você precisava deduzir que a fórmula seria, ó, a frequência é NV sobre 2L, só que esse Vzinho que está aqui, ó, você precisaria inserir esse cara aqui na fórmula. Aí a fórmula ficaria da seguinte maneira, ó. Vou apagar esse Vzinho daqui e a fórmula ficaria dessa maneira aqui, ó. Certo? Ah, Daniel, e você perguntar sobre o período, é só inverter tudo. Certo? Claro que você não precisa decorar isso, dá para deduzir como a gente fez aqui agora. Perfeito? Vamos ver aqui a questão de número 27, olha só. Em um violão afinado, quando se toca a corda Lá, com seu comprimento efetivo de um harmônico fundamental, o som produzido tem frequência de 450 Hz, 440 Hz. E se essa mesma corda do violão é comprimida na metade, olha só, comprimida na metade, o comprimento vai para L por 2, a frequência vai para onde? Vai dobrar. A gente percebeu aqui, ó, se o comprimento for dividido pela metade, a frequência, consequentemente, ele vai ser duplicada, né? E a resposta aqui da nossa questão só pode ser dobrar, alternativa da letra B. Beleza?